Eu sou Beth, eu sou mãe de Luna, de Estela, de Miguel e Maria. E eu sou também filha de uma psiquiatra muito criativa e de um engenheiro super inventor. Sou casada e me formei em administração por uma situação, vamos dizer, de contexto familiar. Meu pai faleceu quando eu tinha 15 anos de idade e ele tinha uma empresa. E ele faleceu de uma forma muito dura, muito difícil para a gente, porque ele foi fazer o pagamento dos funcionários, véspera de carnaval, e terminou sendo assaltado. E ele faleceu junto com o meu tio, que era o sócio dele, nesse assalto. Meu irmão foi emancipado, eu terminei fazendo administração e a gente terminou dando continuidade na empresa que era do meu pai. E eu terminei já começando a trabalhar muito cedo. Então, minha formação foi um pouco direcionada por conta disso. Então, eu trabalhei muito nessa área administrativa financeira, mas eu tinha um sentimento assim, de que eu não estava no meu lugar, que assim, aquilo ali não me pertencia. A minha sensação era como se eu estivesse trabalhando numa camisa de força. E aí, assim, eu relutei muito com relação a esse meu sentimento. Muitas vezes eu entrava no banheiro assim, da empresa, chorava e assim, tentava entender o porquê que eu não estava feliz ali. E, ao mesmo tempo, me cobrava da continuidade daquele legado. Então, a minha história profissional ela começou um pouquinho assim. E aí terminou que eu passei muito tempo, 20 anos nessa empresa, mas nesse meio tempo eu recebi um convite para ir para a França junto com meu marido e a gente terminou cada um indo fazer a sua especialização. Para mim, assim, aquela ideia de morar fora foi assim, como se fosse para mim uma forma de mudar aquele cenário que eu estava. Então eu fui para lá querendo buscar o meu encontro assim, profissional, querendo me encontrar profissionalmente. Nessa busca, eu só sabia de uma coisa, que eu queria trabalhar com pessoas e para pessoas. E aí foi quando eu resolvi fazer meu mestrado na área de desenvolvimento humano e foi quando eu me encontrei. Terminei fazendo na Universidade de Paris 10 e comecei a trabalhar no Grupo L'Oréal na área de formação e treinamento de pessoas, na área de desenvolvimento humano. E aí eu disse, ai, que bom que eu achei o que eu queria, é disso que eu quero viver, é com isso que eu quero trabalhar. Então, foi uma grande descoberta, porque quando você nasce com esse dom assim, eu quero fazer isso, eu quero ser médico, eu quero ser dentista, eu quero ser professor, quando você sabe o que você quer, assim, quando você tem isso muito claro, na sua essência, nas suas aptidões, nas suas habilidades. Como eu sempre fui uma pessoa que gostava de muita coisa, então assim, eu não conseguia entender aquilo que eu era, assim, que era a minha especialidade, eu não sabia o que era, assim, que eu ia fazer de bem feito, sabe? Então eu terminei, assim, tendo que trabalhar em busca dessa minha conexão profissional. Eu acho que eu terminei resgatando a minha essência criativa através do brincar com meus filhos. Ao mesmo tempo que eu buscava muito o meu encontro profissional e eu não encontrava, eu terminei tendo que ir atrás de fazer muitas coisas para entender. Porque quando eu voltei da França, eu terminei voltando para essa empresa. E aí eu digo que foi minha autossabotagem, assim, eu estava já com minha primeira filha, depois de 4 anos morando fora, e a empresa não estava bem, então eu tive que voltar para trabalhar nessa empresa que eu sabia que não era o que eu queria. Mas, enfim, a psicologia explica, eu voltei pensando no meu sustento, né, prover minha família, e ao mesmo tempo eu não queria deixar meu irmão na mão, nem queria deixar a empresa se perder. Então eu terminei voltando, mas eu tinha certeza que não era aquilo que eu queria fazer. E como eu estava querendo essa conexão profissional, eu comecei a estudar várias coisas. Nesse meio tempo, tive meus 4 filhos, né? E aí eu comecei a estudar. O primeiro curso que eu disse que eu ia fazer era um curso para me ensinar a ser uma mãe melhor, porque é um desafio, acho que muito grande, a educar nossos filhos. E eu sabia que eu precisava cuidar de 4 cabeças e de 4 corações.
E assim, eu não queria ser uma mãe que empurra os filhos, eu queria ser uma mãe que mostra caminhos e possibilidades. E assim, a gente termina levando o nosso legado, a gente termina levando as coisas que a gente aprendeu na nossa família, o nosso marido termina fazendo a mesma coisa e nem sempre é o certo. Então o curso de coaching infantil para mim foi assim, um divisor de águas, porque eu comecei a perceber que eu precisava brincar com meus filhos e eu não conseguia brincar. Eu terminava tendo que fazer escolhas para brincar com meus filhos, eu escolhia um e terminava deixando 3 carentes, sem conseguir administrar a harmonia dos 4. Nessa minha busca, eu terminei desenvolvendo um brinquedo, que é um brinquedo que exatamente não traz limites de idade, que era o que eu estava buscando naquele momento, porque ele faz com que as pessoas se conectem. E ele explora o nosso potencial criativo. Então comecei a estudar o brincar, comecei a estudar os brinquedos do mundo inteiro e terminei desenvolvendo o elo criativo, porque foi um brinquedo que eu me conectei com ele. Eu me conectei com esse brincar, eu comecei a gostar de brincar. Eu comecei a sentir prazer em estar com meus filhos brincando. Não era assim, tipo, vamos brincar, vamos, assim, né? Lógico que muitas vezes a gente está cansada, muitas vezes a gente não está animado para brincar, mas quando tem um brinquedo que nos motiva, que nos instiga, aquilo ali se torna ainda muito mais fácil. Então, eu percebi que aquele brincar, ele me conectava com meus filhos, e não é à toa que esse brinquedo se chama Elo Criativo. E ele terminou, na verdade, me conectando com a minha profissão, que é a área de desenvolvimento humano, porque eu comecei a levar esse material para as empresas e comecei a explorar as formações, os treinamentos dos adultos, né, dentro do ambiente corporativo com esse material. E aí, quando eu percebi que esse material ele poderia fazer com que a gente trabalhasse habilidades, competências socioemocionais, eu comecei a trazer isso para dentro da minha casa e comecei a fazer também com meus filhos. E comecei a perceber que isso era uma grande inovação. Aprender através do brincar e desenvolver e potencializar habilidades socioemocionais que muitas vezes a gente não consegue explorar dentro do ambiente familiar, a gente não consegue explorar na escola, porque está todo mundo com muita pressa, está todo mundo correndo, as escolas têm um conteúdo, né, para passar, e muitas vezes o brincar ele vira um recreio. Ele não vira fonte de aprendizado. E aí foi quando eu percebi que esse brincar, ele poderia ser utilizado para qualquer pessoa de qualquer idade. E aí eu comecei a estudar esse universo e comecei a trazer isso para o universo escolar, para as escolas, através de um programa de desenvolvimento socioemocional para adultos, professores e para também alunos. Eu acho que a gente está sempre sendo desafiado a educar nossos filhos. Nossos filhos, eles cada um é de um jeitinho. Eu acho que o grande segredo da gente é conhecer o potencial, as qualidades, os defeitos de cada um deles e tentar, na verdade, florescer o que eles têm de belo e minimizar aquilo que não faz bem para eles, do ponto de vista de eles reconhecerem suas emoções e seus sentimentos. Eu acho que a gente às vezes acha que o nosso filho não pode chorar, não pode brigar, não pode se irritar, mas tudo isso faz parte do processo evolutivo de nós, seres humanos. Então eu acho que é acolher, sabe, todo tipo de dor, qualquer tipo de sentimento dos seus filhos, entendendo que isso faz parte da formação. A briga faz parte da formação, o dividir faz parte da formação, às vezes o não querer dividir faz parte da formação. Então que a gente tente não querer filhos perfeitos, que a gente não tente querer negar sentimentos, dores, dificuldades que nós temos e que com certeza eles têm. Que a gente está aprendendo junto, que a gente vai errar junto, que a gente vai crescer junto. E eu tenho certeza que muitas vezes a gente vai conseguir até crescer mais do que eles mesmos. Então, assim, eu acho que fazer desse processo de educação alguma fonte de aprendizado para eles e para a gente também. É isso.